A pele é o maior órgão do corpo humano, mas as pessoas só se preocupam com ele mesmo para o verão, pouco antes do verão ou no verão. E o resto do ano? Vamos falar sobre isso? Hoje a convidada de entrevista é a doutora Oliette Guerra. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui. A doutora é uma dermatologista e eu quero começar perguntando. Aliás, eu quero começar falando que o óbvio precisa ser dito, porque pode ser para mim, mas pode não ser para todo mundo. O cuidado com a pele tem que ser o ano inteiro. Protetor solar também? Também, eu costumo brincar com meus pacientes que o protetor solar é hábito de higiene. Você não pode sair de manhã sem escovar dente, não pode sair sem filtro solar. E não interessa se tem sol, chuva, tempo nublado. Qualquer situação tem que usar filtro solar, porque mesmo no dia que o tempo está nublado ou chuvoso, os raios atravessam. Quando a gente fala de proteção solar, ela é rosto ou existe no corpo? Porque, por exemplo, muitas mulheres, eu tenho esse hábito de passar hidratante no corpo. Nem todo hidratante vem com proteção solar. E a gente está com roupa, né? Então, querendo ou não, a gente Isso. tem essa camada de proteção. A proteção solar, quando a senhora fala que é um hábito de higiene, ele precisa ser para as mãos, ele precisa ser para o pescoço, para o rosto e para o corpo inteiro? Olha, depende do grau de exposição que você vai ter. Então, normalmente eu falo o rosto, o pescoço e o colo, que na nossa região fica mais exposto. Mas, por exemplo, se você vai pegar um carro, vai andar uns 40 minutos para chegar no seu trabalho, é bom proteger os antebraços também, Do- tá? Mas se é um trajeto menor, aí não tem tanta necessidade. Então, hoje já tem hidratante que tem o protetor solar. Inclusive, para pescoço, tem produto anti-idade já com o protetor solar. E quais são os prejuízos quando a pessoa não tem esse hábito, né? Esse hábito de higiene, como a senhora costuma Aham, falar. isso. O que acontece é o seguinte: o sol bonzinho, ele não existe mais. Porque há alguns anos, se você me perguntasse, eu vou para o trabalho às 7 da manhã, eu falava, nem precisa, eu vou caminhar às 7 da manhã. Não precisa. Hoje isso acabou. Qualquer horário ele pode agredir. E de que maneira? Se você tiver predisposição, pode manchar, pode dar aquelas manchas que a gente chama manchas da velhice, que na realidade são mais pelo sol, tá? E pode predispor ao câncer de pele. Então, a proteção, ela ajuda em todos esses sentidos. Agora, doutora Eliette, quando a gente fala de saúde da pele, a gente não está falando somente de exposição. O quanto o que a gente come e os nossos hábitos de vida. Porque uma vez eu ouvi até aquela atriz Cláudia Raia falando assim: depois dos 40, ninguém tem que fazer atividade. Mulher não tem que fazer aeróbico, porque a pele fica mais plástica, porque cai, porque pesa. Tem que ser exercício de musculação para pegar peso. Uhum. Mas isso de fato é verdade? E aí eu também queria que a senhora falasse sobre a questão da alimentação. Tá. A questão da alimentação é fazer a alimentação balanceada, que isso é saúde. Então, é procurar comer o prato colorido, comendo verduras, legumes, comer frutas, né? E beber muita água. A hidratação é importantíssimo que seja feita também. Então, isso vai ajudando na manutenção do colágeno, da pele. É muito preocupante essas dietas hoje muito restritivas, porque você às vezes não tem proteínas, não tem estimulantes de colágeno. Então, nos extremos nada dá certo. Então, é fazer o balanceado, tá? E com relação à A atividade? atividade física, o que acontece é que não se sabe por que o corredor é aquele maratonista, como eu tenho gente que eu conheço, que corre 10 quilômetros todo dia. Na corrida é que há uma degradação desse colágeno daqui. E aí isso vai ficando mais fundo e envelhece. Não se sabe exatamente por quê. Agora, se for por exemplo, ali uma esteira, 10, 15 minutos, não, isso é pouco tempo, não tem problema. Eu tenho gente que corre 1 hora e meia todo dia, tá? E a musculação Agora, a musculação, não, ela é perfeita. Aí tem gente até que fala assim, a musculação consome mais rápido, botox, preenchimento. Não, não é assim. E aí você falou, doutora, de colágeno. Existe alguma forma, porque o colágeno a gente vai perdendo ao longo da Isso vida, aí, corretamente? vai. E aí tem algum alimento ou só mesmo a suplementação para nos ajudar a
controlar essa perda ou até mesmo repor. Uhum. Essa dieta balanceada, ela ajuda no colágeno. E a reposição, as cápsulas hoje já se sabe que não adianta, que você tem que tomar um volume muito grande, ninguém aguenta, tá? Uma quantidade, né? E o colágeno, o ideal é para ele não ser degradado pelo oxigênio e tal, é que ele venha em sachês. Então, isso estão comprovando que ajuda, isso soma, mas isso não vai substituir uma boa alimentação e nem vai repor totalmente o colágeno. E quando que é o ideal começar? Porque a gente não pode esperar começar a perder, a gente tem que... Exatamente. Como é que é? Qual é a Começar sua a orientação a partir de que idade? Eu acho que a partir dos 30, que é quando começa realmente a cair a produção do colágeno. Eu comecei um pouco mais tarde, então. Então, quem estiver nos ouvindo, vamos começar a partir dos 30, pelo menos, mas, Isso né, aí. o hábito de saudável tem que ser para a vida inteira. Mas Isso. quem não teve até agora, começa agora. Isso aí. Não é isso? Tem tempo. E aí, falei do colágeno, a senhora falou das cápsulas, falou dos sachês. A gente vê que a tecnologia cada vez mais está avançando. E não só nesses produtos que a gente consome, mas também os lasers, enfim, todos os procedimentos. O que há de mais novo no mercado? Olha, o que hoje se sabe é o seguinte, que é o conjunto de cuidados que vai te ajudar. Então, é o uso do filtro solar, passar um hidratante. Hoje não tem mais desculpa para não usar filtro, não usar hidratante. Por quê? Tanto o filtro quanto o hidratante, o chamado anti-idade, a gente tem com diferentes apresentações. Então, você tem, para quem tem pele muito oleosa, o sérum, que é aquela gotinha, e para quem tem a pele muito seca, você tem o creme, tá? E outra coisa, a gente trabalha hoje muito com o ar refrigerado. Então, isso também consome um pouco da hidratação da pele. Então, começa por isso aí, né? Passando os cremes, não dormindo com a pele suja, que é importante. E entre os tratamentos, hoje a gente dispõe de uma gama muito grande. Então, a gente tem o ultrassom microfocado, que ele vai começando lá em torno dos 28, 30, para não deixar cair. Ele vai lá embaixo no músculo, fazer contração, no colágeno mediano e mais superficial. E aí a gente associa os lasers que vão complementar o ultrassom. O ultrassom microfocado já foi bem dolorido, hoje não é mais, ele é muito bem tolerado. Eu já cheguei a levar anestesista lá na clínica, porque a paciente reclamava que doía, e hoje não. A nova eles vão aprimorando, né? Ele continua fazendo o efeito, mas já não é dolorido. Aí vem o laser, que também já foi assim, já foi muito forte, já a gente virava um monstro. A primeira vez que eu ficava fiz... vermelho, né? Nossa, inchada. Eu fiz num treinamento em São Paulo, o meu professor deu um laudo para eu embarcar. Eu estava igual um monstro desse tamanho, entendeu? E hoje se provou que não precisa disso. Você usa regulagens menores que ele atua. Aí o tipo de laser vai depender de como está a pele. Então, você pode usar um laser CO2, pode usar o túlio, pode usar, se tem as manchinhas que a gente fala solares, você tem o 1064, 532. Então, os lasers, você vai, de acordo com cada caso, fazer a opção do tratamento. Da mesma maneira que, associando a isso, hoje a gente tem também o plasma, que é uma tecnologia que atua bem aqui nessas ruguinhas, que vai ajudando. E, em seguida, essas tecnologias, a gente aplica produtos, como o PDRN, que vem do DNA do salmão, os exossomos, que vão ajudando na regeneração da pele, vão carreando moléculas para as células para ajudar a melhorar. E isso daí é tratamento individualizado. Cada pessoa é um, então preciso estar com acompanhamento. Isso aí. Então, por exemplo, o ultrassom microfocado. Dependendo da faixa etária, você faz uma vez por ano, ou às vezes você faz de 6 em 6 meses, tá? O laser, às vezes você faz a cada 2, 3 meses, também às vezes a cada 6 meses. Então, cada caso é um caso e tem que entender de pele. Hoje o que preocupa é que tem muitas pessoas que fazem cursos de final de semana
E aí vão começar a aplicar isso. E se eu hoje pegar uma funcionária minha, botar o laser na mão dela, ela sabe aplicar, porque aquilo é mecânico. O problema é saber aonde, que tipo e olhar se pode. Porque, por exemplo, se a pessoa tem uma pinta, né, um nevo, Uhum, que não me agrada, não pode jogar o laser em cima. entendi. Então, nós já temos casos no Brasil que foi jogado e era melanoma e disseminou. Nossa, Então, isso, quer dizer, tem que ter muito cuidado, porque melanoma é hoje câncer, é né? um Pra ficar câncer. claro. Uhum. E hoje há meio que um desespero das pessoas para não envelhecerem. Então, eu digo sempre, não tem jeito. Para não ter ruga, nós vamos ter que morrer cedo. Então, não quer morrer cedo, vamos cuidar. E aí, o que, que acontece? Você não vai pegar uma pele, como eu tenho paciente de 95 anos que vai ao consultório para se tratar. Eu acho a maior gracinha. Sou Claro. fã disso, porque elas estão, sabe, com autoestima. Agora, você nunca vai zerar rugas nessas pessoas, mas se a pele está bem cuidada, ela ganha um vício, ela ganha uma vida e ela chama a atenção para isso e não para as imperfeições. Eu queria até deixar um alerta para quem está nos assistindo. A doutora está falando de uma coisa que é muito importante. A gente tem que procurar especialistas, né? A gente tem que ver o histórico do profissional que a gente está procurando e também os certificados dele, né? Saber se de fato é um médico, se é a área deles, porque para a Isso gente aí. não cair em risco. A gente vê que muitas pessoas procurando lutar contra o tempo acabam se metendo em lugares errados. A gente falou, a senhora falou até agora de procedimentos que eles estão muito mais voltados para a área estética do que para Uhum, questões patológicas, de fato, uhum. né? Que esse mercado estético ele tem avançado muito tecnologicamente. Existe um período mais propício para que esses tratamentos estéticos aconteçam, porque teve uma época lá atrás até e aí a gente fala das tecnologias avançaram tanto que não tinha, não, Uhum. hoje não tem as mesmas restrições. Mas lá atrás era melhor fazer no inverno para não pegar o sol e essas coisas Uhum. todas. Mudou muito ou é a mesma Não, coisa? esse cuidado a gente tem. Eu tenho pessoas, por exemplo, que mesmo nessa época não saem para trabalhar, estão em home office, né? E que saem só para dar uma caminhada, não curtem praia, piscina. Essas pessoas não têm problema para você fazer a tecnologia nessa época do ano. Mas tem muitas que eu só faço lá para abril, por aí, porque a pele fica um pouco mais vermelha, um pouco áspera. Então, dependendo da exposição, e nós que estamos no litoral, as pessoas não abrem muito mão da praia, né? Então, aí a gente tem que ter toda essa orientação, esse cuidado para aquilo que vai fazer. Agora, doutora, qual é o momento correto de procurar um profissional dermatologista? Eu falo isso porque, por exemplo, para as crianças, elas vão no pediatra até determinado período, dali para frente a gente tem que procurar, no caso das meninas, a ginecologista, né, dos meninos, os outros especialistas, enfim. Cada fase da vida a gente vai procurando. A especialidade da dermatologia, da pele, a gente só procura quando a gente está insatisfeito com determinada situação ou tem outras questões ou tem um tempo correto para fazer isso. E outra coisa que eu também queria complementar nessa pergunta, é um profissional que a gente deve ir periodicamente? Essa época de começar, uma coisa que eu amo são as menininhas que vão no meu consultório com 7, 8 anos e me pedem um creminho. Eu acho isso fantástico, porque vai criando o hábito. Então, eu sempre arranjo um filtro solar para elas passarem, sabe? E esses dias fiquei feliz que eu atendi uma com 25 anos, que desde os 7 eu dava creminho para ela. Então, isso é para criar o hábito, né? Agora, você já deve, em torno dos 18, 20 anos, buscar orientação. Não que você vai precisar fazer alguma coisa, alguma tecnologia, tá? Mas você já vai buscar orientações. O que, que eu devo fazer? Porque também não precisa exagerar. Eu sou do menos, tá? Então Uhum. eu acho o seguinte: é usar um filtro, um nutritivo hidratante para a pele, para você também ir desenvolvendo o hábito, tá? Mas já desde mais cedo. E a outra razão para poder ver se não tem alguma pinta, algum sinal que precise ser melhor avaliado. Hoje a gente já dispõe de tecnologias
que conseguem ver uma camada a mais da pele e com isso você não precisa sair tirando tudo que é névoa, tudo que é pinta. Então, começar mais cedo exatamente por isso. E depende do tipo da pele, como eu tenho gente que tem pele muito envelhecida com 25, 28 anos. Pessoa que foi surfista. O surfista às vezes fica 4 horas no mar. Agora a gente tem filtro que não sai fácil com a As água. roupas também, Tem né? as roupas, mas antes não. Então, isso tudo também depende de cada caso, mas já procurar para poder ver uma orientação, E a tá? questão do cabelo também, né? Outra questão, porque às vezes é Exatamente. uma pele que tá aqui escondidinha, mas que ela Isso aí. precisa de um cuidado também. É, e você sabe que as costas é um grande problema, porque nós não viramos o Uhum. pescoço. E às vezes a pessoa está ali sozinha e não vê alguma coisa que realmente precise tirar, né? E tudo isso hoje a gente está cada hora tendo mais avanços. Não precisa ter só o novo, que a pessoa quer. Não, eu não quero isso, quero o novo. Não, é ver a maneira de fazer. É isso que vai mudando. Por isso que a gente, por exemplo, tem que estar em atualização constante. Tá? Esse ano eu já fui a 2 cursos, porque são professores que às vezes vão para fora, trazem as novidades para a gente. Até o final do ano deve dar uns 7 ou 8. É diferença, às vezes a pessoa fala, esse é novo. Não, mas o novo é a maneira de você usar, a maneira de você aproveitar aquele tratamento para a pessoa, para ajudar a envelhecer bem. Doutora, Essa é a expressão. é isso aí. Doutora, a gente vai caminhando para o final e aí falou, a senhora, eu queria que a gente chegasse ao final com um dever de casa, digamos assim, Uhum, da hidratação, uma isso, boa alimentação, isso. o filtro O solar filtro. e mais o quê? Eu acho que isso aí é um tripé, vamos dizer assim, que é muito importante, né? E procurar periodicamente o profissional. Mas hoje em dia, muito cuidado, tá? Porque, por exemplo, esses cursos que eu vou, só dermatologista com título de especialista que participa. Vem o pessoal dos Estados Unidos também para dar para a gente. Então, esse é um cuidado, escolher bem o profissional, cuidado com as fake news, porque tem gravação que a gente vê que a pessoa vai com um cremezinho, faz assim, passa a mão e sai uma mancha, sai a ruga. Não tem esse milagre. Então, muito cuidado com as promessas muito grandes, né? E cuidado, então, sempre, eu acho que é basicamente isso: é hidratar, filtro solar, alimentação, né? E lembrar de hidratar o corpo, né? Que ninguém lembra também, o coitadinho, né? Igual o pescoço. Tá vendo, gente? Cuidado com esse, que é o nosso maior órgão, a pele, precisa ser o ano inteiro. A doutora Eliette deu as dicas aqui. Então, procure sempre o especialista, com muito cuidado, muita atenção, referência, e não deixe de, não abra mão de cuidar. E principalmente quem tem filhos, né? A doutora deu o exemplo aqui de uma menininha com 7 anos, com certeza ela viu o Isso exemplo aí, dentro de casa. dentro de Então, quem casa. puder, dê esse exemplo também. Eu agradeço a sua participação, muito obrigada, doutora Obrigada a Eliette. você, foi muito bom estar aqui. E a gente se encontra terça-feira que vem.